não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Então você vê que aí esses representantes da sub-alta inteligência, né? A alta inteligência dos estudantes, dos militantes, etc., etc., ela já reconhece que para ela a alta cultura, a inteligência, o conhecimento, a ciência não tem importância nenhuma, só o que interessa é o poder do partido. Eles tiram a máscara mesmo. Então, a vingança triunfal dos antigos intelectuais ressentidos, transformados em arrogantes apologistas da ignorância, consagra de maneira aparentemente definitiva a completa destruição da vida intelectual e da educação no Brasil. Então, quando nós estudamos esse fenômeno, nós temos que ter em vista duas coisas. Então, primeiro, o que está acontecendo agora, qual é a ação, né? Quais são as ações que estão produzindo a situação. E segundo, nós temos que ver qual era a retaguarda, qual era o terreno pré-existente que tornou essa ação tão fácil. Quando você vê, num país como os Estados Unidos, por exemplo, para você poder implantar uma situação desta, ainda falta, né, muita coisa. Porque primeiro você tem que destruir a cultura existente. Né? E no Brasil a destruição disso foi facílima, porque a cultura era muito incipiente. Ela já tinha em si o elemento farsesco e ela já era frágil. Para você poder bater, a coisa quebrar imediatamente. Né? Então, é dentro disso que vocês estão vivendo. E aí chegamos à resposta da carta do Rafael Rezende Estival. Olha, ninguém pode ser totalmente sozinho, nem todo mundo é um MJ Gonzaga de Sá, tá certo? E nem todo mundo pode sobreviver no meio disso. Eu sobrevivi porque o meu nome quer dizer sobrevivente, quer dizer, o nome é uma profecia. Deus quer dizer, eu sou que não é daquelas plantas que você enterra na areia do deserto a 50 metros de profundidade, e ela vai sobrevivendo ali, quietinha, tá ali, lança um galinho de vez em quando, depois some de novo. Né? Eu sobrevivi assim, tá certo? Eu sobrevivi porque a minha infância foi tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que qualquer coisa que viesse dela, né, para mim era lucro. Eu, quando leio aqueles versos do Casimiro de Abreu, ai que saudades que eu tenho da minha infância querida, eu morro da risada. Ainda bem que acabou aquela porcaria daquela infância, coisa horrorosa. Né? Então, e qualquer que tenham sido os problemas que enfrentei depois, comparado ao modo como eu comecei, nada parou de melhorar para mim. Então, eu sou um sujeito atípico. Tá certo? Eu já estou semi-morto, para quem está semi-morto, tudo que vem depois é vantagem. Né? Então dá para aguentar essas situações. Por exemplo, o meu próprio isolamento intelectual. Eu comecei a perceber o isolamento intelectual depois de eu estar 20 anos dentro dele. Durante muito tempo, né, eu lia lá meus livros, pensava, vivia no meu mundo imaginário, ao mesmo tempo fazia o meu trabalhinho jornalístico, não me metia na vida de ninguém, não dava palpite sobre nada. E estava me divertindo, estava achando ótimo eu ler aquelas coisas, né? E não tinha ninguém com quem conversar, mas como nunca tinha tido antes, né, você não percebe que a coisa está fazendo falta. Está fazendo falta objetivamente, mas subjetivamente não me afetava. Mas note bem, isso não é o caso da maioria. Então, em geral, vamos dizer, as pessoas vão sentir esse isolamento. Né? Eu, se por exemplo, me achavam esquisito, estranho, né? Eu realmente não ligava. Né? Não por me achar superior, mas por real indiferença. Tá entendendo? Quer dizer, eu quando encontrava os livros, encontrei, por exemplo, o livro do Otto Maria Carpo, né? Depois comecei a ler muito Ortega y Gasset, Julián Marías, eu estava tão maravilhado com aquilo, mas tão. Né? Ainda quando apareciam esses camaradas no Brasil, eu ia lá ver, conversar com eles, apareceu o Julián Marías, fui lá conhecer o Julián Marías. Né? Que se me achassem esquisito por causa disso, a coisa não me dizia respeito. A opinião dos outros não me dizia respeito, porque eu também não tinha nenhuma opinião a respeito deles.
Tá certo? E também, se não, vamos dizer, se não gostassem muito de mim, eu não ficava sabendo disso, eu não tinha notícia disso. Tá, não? Porque também eu casei muito cedo, tinha filho, tinha aquelas crianças maravilhosas, eu adorava as crianças. De certo modo, eu estava feliz na minha, né, no meu isolamento, na minha miséria social. Não imaginava jamais que um dia pudesse desempenhar um papel público importante. Eu achava que ia ficar sempre daquele jeito. Né? E foi no instante que eu comecei, vamos dizer, a desempenhar um papel público, eu comecei a ensinar, comecei a falar, etc, etc. Aí é que eu percebi como a minha vida tinha sido anormal. Falei, peraí, mas uma solidão dessa não existe. O Bruno Tolentino, quando me conheceu, ele foi um sujeito que ele saiu do Brasil com 18 anos, viveu 30 anos na Inglaterra. Todos os amigos dele eram pessoas altamente intelectualizadas, conviveu com o meio mais fértil intelectualmente que existia no mundo. Ele às vezes perguntava para mim, mas como é possível? Como é que você fez isso? Eu disse, eu não sei. Não tenho a menor ideia. Eu nunca tive outra vida. Entendeu? E agora, comparando com a sua, eu vejo que, né, você estava lá comendo caviar e eu estava aqui roendo pedra. Tá certo? Mas, se você não tivesse me avisado, eu não teria percebido. Né? Então, quer dizer, eu sobrevivi a isso, mas não posso dizer que me fez bem. Não posso, de maneira alguma, dizer que foi bom. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, claro que faria, mas agora eu faria reclamando. Né? Só não reclamei. Do mesmo jeito que quando eu era criança, eu não reclamava de estar doente, por quê? Porque eu nunca tinha estado saudável. Então, eu, mais ou menos, na minha ingenuidade, eu achava que todo mundo passava por aquilo. Eu ficava lá com febre o dia inteiro, dor no corpo, não poder respirar. Tá. A vida é assim. Né? Nunca me lembrei de pensar como seria se não fosse assim, porque não tinha experiência anterior. Então, toda a minha vida foi muito anormal nesse sentido. Tá certo? E eu vejo, de certo modo, é bom, porque eu sobrevivi de alguma maneira, e graças a eu ter sobrevivido, eu posso estar transmitindo essas coisas para vocês que eu aprendi com uma outra geração. Né? Nem tudo, claro. Mas a pergunta que o Rafael coloca é o seguinte: como você vai sobreviver afetivamente nesse meio? Eu digo, olha, se você casar e tiver um monte de filho, que nem eu tive, um monte de filho, um monte de cachorro, tá certo? Então, de certo modo, a sua vida afetiva está preenchida. Mas te digo, os meus parentes, sobretudo os parentes da minha mulher, me achavam o cara mais esquisito do mundo. Mas como eu não estava interessado na amizade deles, nem na amizade, nem na inimizade, para mim é diferente. Por exemplo, meus filhos gostam de mim, meu cachorro gosta de mim, para mim está bom, entendeu? Se as suas ambições forem tão modestas, suas ambições afetivas forem tão modestas quanto a minha, sem né, contar que antes de eu casar, né, eu tinha um monte de namoradas, trocava de namorado toda semana, tinha um monte de empregadinhas domésticas que gostavam de mim. Então, para mim, isso era mais riqueza do que eu tinha esperado. Entendeu? Então, não. Mas daí, a pessoa vai dizer, não, mas você é um tipo diferente, você é uma espécie de tatu-bolas, tá? Você vive embaixo da terra. Tá? Eu digo, é verdade, tá? Mas... E as pessoas que vão dizer que esperam algo dos seus amigos, né? Esperam algo do seu meio, ou como aqui dos seus familiares. Eu digo, olha, eu vou te dar um conselho, desista. Você não vai conseguir nada. Por quê? Nós sempre precisamos lembrar aquilo que dizia Santo Tomás de Aquino. A amizade consiste em idem vele, idem nole. Querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Você só pode ser amigo de quem ama aquilo que você ama. Se aquilo que você ama, que é mais precioso para você, que é mais elevado para você, para os outros não é nada, é uma coisa desprezível, você não pode ser amigo deles. Você pode ser bom para eles. Bom como a gente deve ser bom para todo mundo. É a regra do Goethe. O homem deve ser digno, prestativo e bom. Seja digno, prestativo e bom para todas as pessoas, quer te compreendam, quer não te compreendam. Tá certo? Mas não as considere suas amigas e nada espere delas. Agora,
considere-se afortunado, porque aqui nós acabamos de criar um meio social para você. Né? Através deste curso, nós aqui juntamos 1.000 pessoas, mais de 1.000. Entendeu? Eu digo, aqui estão os seus amigos, entre as pessoas que querem a mesma coisa. É entre as pessoas que têm os mesmos objetivos de vida que você deve criar, vamos dizer, relações afetivas, amizade, namoro, amor, tudo aí. Tá certo? Esta ilusão de que você pode ser amigo de todo mundo, não, você pode ser bom para todo mundo. Mas de um amigo sempre você espera alguma coisa. De um amigo, de uma esposa, você espera algo. Tá certo? Dos estranhos você não pode esperar nada. Às vezes vem. Às vezes vem dos lugares mais inesperados. Mas foi porque Deus quis. Agora, se você esperar que eles o compreendam no mais mínimo que seja, você vai perder seu tempo. O que nós podemos fazer ao longo desse curso, e que eu pretendo treinar vocês para fazer, é que para que vocês mais tarde exerçam uma ação educativa sobre a sociedade de modo geral. Mas vocês só poderão fazer isso, só estarão firmes para fazer quando vocês não precisarem mais desta sociedade. Né? Porque a ação educativa sobre a sociedade consiste, tá certo, em dar o melhor que você tem. E em troca você receber cuspida, pedrada, xingamento, etc, etc. Se você não é capaz de fazer isso e permanecer indiferente e par do colosso, não entre. Então, aí o meu falecido professor de arte marcial, Michel Weber, dizia, antes de aprender a bater, você precisa aprender a apanhar. Enquanto as pancadas estão doendo, você não está pronto para começar a bater. Então você precisa adquirir uma certa casca, tá entendendo? Certa casca, uma distância, uma indiferença e um senso da sua superioridade. Você precisa ter isso. Esse senso da sua superioridade não é para você se envaidecer, ao contrário, é para te imbuir de um senso de dever. Você tem certas obrigações porque você tem certas qualidades. Tá certo? E justamente porque você tem certas qualidades é que você não deve ligar para a opinião das pessoas que não têm. Ora, isso aqui é uma coisa mais improdutiva, mais inviável, tá certo? Do que você esperar uma resposta afetuosa de pessoas que não têm as condições de te compreender. Olha, você amar quem está acima de você, não você olhar para cima e ver que tem algo superior, você ter um amor pelo superior, tá certo? Já é o caminho da santidade. Esse é o amor que nós temos a Deus, é assim. Deus precisa de nós? Não, não precisa. Você pode ajudá-lo? Não. Você não tem nada para dar para ele. Tá certo? E ainda assim você o ama. Isso é muito difícil. É mais fácil você amar o pequeno, o mais fraco. Tá certo? Por quê? Porque você se sente superior a ele na hora que você o ajuda. Tá certo? Então, o que você deve fazer, assim, ao longo desse curso, eu espero que vocês aprendam isso. Vocês têm que olhar a sociedade humana como se fosse ela fosse um bando de meninos da FEBEM. São pessoas burras, incultas, incompreensivas, sem experiência da vida, não sabem nada e ao mesmo tempo são arrogantes, brutais, violentas, tá certo? E vão querer dar palpite na sua vida. É para ter amor por essas pessoas? Sim. Mas não é um amor que espera recompensa. É o amor que um educador tem sobre, vamos dizer, os seus alunos. Não alunos como este aqui. Não alunos de nível universitário. Alunos de pré-primário. Tá certo? Mas não são alunos normais. São meninos da FEBEM mesmo. Você vai ter que dar muito para eles. E você não vai receber nada em troca. Nada, nada, nada. Ou se receber, vai receber o pior que tem. Tá certo? Então, é esta mentalidade que você tem que ter. Agora, se você mesmo reconhece que tem uma, vamos dizer, uma expectativa afetiva, então você vai se dar mal. O que você fizer por esta, vamos dizer, pela sociedade brasileira, a sociedade não vai te recompensar. Deus vai te recompensar. Da maneira que ele achar. Tá certo? Mas não há outra recompensa. Então, você só pode realmente ajudar aqueles dos quais você não precisa.
Você sabe a história do bom samaritano, né? O homem foi assaltado, estava ali no chão. Daí passou um parente, não ligou. Passou um amigo, não ligou. Passou o cara da cidade dele. Passou um camarada que ele não conhecia, que era de uma cidade. Mas está aqui um livro, todo mundo era considerado desprezível. Né? Para Samaria, todo mundo dizia, o que pode vir bom dessa cidade? Nada. Depois passou justamente um cara dessa cidade. Pegou lá a vítima, né? Levou até uma hospedaria, deu lá dinheiro para os caras. Cuidem dele, está aqui o dinheiro, pá. E foi embora. O que o bom samaritano ganhou? Nada. Ele nunca mais ouviu falar daquele cara. Hã? Então, este é o verdadeiro próximo. Você está entendendo? E é isso que você tem que ser para quase a totalidade da população, para quase a totalidade das pessoas que você vai encontrar. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esses camaradas, eles estão todos estropiados, você vai lá, coloca uma atadura, né? Dá um dinheiro para cuidar do cara e vai embora, cuidar da sua vida. Não espere nada deles. Tá certo? Então, no Brasil, hoje, é este tipo de pessoas que nós precisamos, esse tipo de intelectual que nós precisamos. Eu só conheço um, que sou eu, mas precisa muitos. Fora de brincadeira, não pensem que tem muita gente fazendo o que eu estou fazendo. É uma ilusão. Tem gente que acha que o que eu estou fazendo é o que está fazendo o Reinaldo Azevedo, o que está fazendo o fulano. Nada. Isso é loucura. Não vai comparar escritos jornalísticos, vamos dizer, com a filosofia inteira, com 30 cursos que eu devo. Não tem menor sentido. Tá certo? Quer dizer, a imagem jornalística que o projeto é uma coisa e o que eu estou fazendo é outra. Né? Então, só quem está fazendo esse tipo de trabalho sou eu. Só que um não basta, gente. Né? Então, vamos dizer que se daqui saírem, vamos dizer, um para cada 10, 100 pessoas, eu digo, bom, daí dá para começar. Mas precisa ser 100 pessoas, precisam ser, de certo modo, vamos dizer, homem de ferro, homem que não precisa, vamos dizer, da afetividade de quem não o compreende. Precisa da afetividade? Todo mundo precisa. Mas busque nos seus iguais, não nos seus diferentes. Aos diferentes você pode dar, você pode ser bom, você pode ajudar, mas não espere nada. Agora, a amizade, no sentido de onde há uma reciprocidade, tá certo? É só com os que querem as mesmas coisas, com os que têm o mesmo sentido da vida, o mesmo sentimento de obrigação, e para os que amam a mesma coisa. Né? Então, quando eu era jovem, todo mundo lia o Saint-Exupéry e tinha lá no livro Terra dos Homens aquela famosa frase: amar não é ficar olhando um para o outro, mas olhar juntos para a mesma direção. Né? Eu digo, todo mundo leu aquilo na minha juventude. E o pessoal, esse livro está em todos aqueles caderninhos que as moças tinham para coletar as assinaturas dos amigos, para uma florzinha, uma casinha, e você assinava embaixo, né, dela. Escreve no meu álbum, né? Fulaninha, você é maravilhosa, assinado fulano. Né? Toda menina tinha um caderninho desse. E botava lá as frases do Saint-Exupéry. Né? Mas a frase é séria, é pura verdade. O que ele disse é o que Santo Tomás de Aquino disse. Se você não aceita a versão mais popular do Saint-Exupéry, eu te dou a mesma frase em latim, já é mais respeitável, é? Que é idem vele, idem nole. Querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Tá certo? Se nós conseguirmos isso, nós teremos criado o quê? Um círculo de amizade intelectual. E isso é uma coisa de um poder extraordinário para cada um de nós, tá certo? E para a sociedade em geral. Por quê? Não vai ser... Eu vejo assim, o efeito que eu, pessoalmente, sozinho consigo desencadear. Na medida em que não precisa da aprovação de ninguém. Então, agora, se você tiver um círculo de pessoas assim, uma intelectualidade consciente dos seus deveres, consciente do seu valor também, e, portanto, um círculo de intelectuais que não admitem ser julgados por pessoas intelectualmente inferiores, então aí você tem um poder de irradiação, um poder pedagógico muito profundo e muito sério. E esse é o nosso objetivo aqui. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco eu respondo outras perguntas. Tá bom. Então, esse assunto aqui desta aula, ele é a continuação direta da primeira aula desse curso. Se vocês olharem lá a transcrição, vocês verão que ali eu me refiro ao fato de que quando a filosofia é fundada por Sócrates, porque os pré-socráticos não eram filósofos, no sentido que depois Sócrates, Platão e Aristóteles dão a esse termo,
A filosofia começa como filosofia política, de certo modo como estudo sociológico. Né? Quer dizer que Sócrates continuamente chama a atenção dos seus ouvintes para a verdadeira situação social, cultural, existencial, desde a qual eles estão partindo para examinar aqueles assuntos. Né? Então, isso é uma coisa que depois se perde completamente. Quer dizer, essa espécie de autossociologia da atividade intelectual é uma coisa absolutamente essencial para que você não caia no negócio da paralaxe cognitiva. Ou numa alienação pior ainda, porque paralaxe pode acontecer a qualquer um, acontece nas melhores famílias, mas essa situação de alienação completa que tem no Brasil, que o sujeito, vamos dizer, eles pertenceram a uma classe e acreditar que está em outra classe, né? Isso aí é absolutamente incompatível com a dignidade e a realidade, a substância da vida intelectual. Então, vamos dizer, esta permanente análise da sua situação sociológica, existencial, cultural, real, isto é fundamental. Mesmo porque, veja, aqui tem uma pergunta que tem algo a ver com isso, que é aqui, Guilherme Boulos Ribeiro. Na aula 43, o senhor ponderou a dificuldade de articulação interdisciplinar entre as diversas ciências, devido ao vácuo existente entre o edifício teórico de cada uma e a própria fragilidade dessas estruturas. Pois bem, poderia a experiência individual do cientista preencher esse vácuo, de modo a permitir, se não um pleno diálogo interdisciplinar, ao menos uma maior clareza da realidade perseguida, ou um aperfeiçoamento de alguma técnica correlata à ciência em questão? Perfeitamente, Guilherme, é exatamente isso. Quer dizer, é na consciência individual que o material bruto do conhecimento, que é produzido, vamos dizer, pelas diversas ciências, se transforma em conhecimento efetivo. Lembre-se, registro de conhecimento não é conhecimento. A coisa só se torna conhecimento quando alguém conhece. Quer dizer, quando aquelas possibilidades que estão contidas no registro são reatualizadas por novos atos cognitivos que não só efetivam a compreensão daquilo, mas a integram dentro da estrutura de uma consciência humana real. Então, é absolutamente ridículo você achar que as instituições de educação, de ciência, etc., podem continuar produzindo registros e mais registros e mais registros e mais registros, enquanto o problema da apreensão e absorção disso por uma consciência individual, ninguém quer nem saber. Então, na verdade, a pura coleção de registros é a coleção de meras possibilidades de conhecimento. É como, vamos dizer, comida condensada, você está entendendo? Você tem que botar uma água ali para a comida crescer, virar comida, efetivamente. Então, a consciência individual é o ponto onde se articula tudo isto. Porém, eu não digo isso no sentido husserliano, que a consciência é o centro de tudo, etc. Não é no sentido idealístico. Isso aí precisava outra aula, só para isso. Porque quando eu disse na primeira aula que Santo Agostinho ele descobre, vamos dizer, que o autoconhecimento é o fundamento do conhecimento, de todo o conhecimento de toda a filosofia. Não é o autoconhecimento no sentido individual subjetivo, que é o autoconhecimento que é obtido na confrontação com o observador onisciente e, portanto, com a objetividade em escala máxima. Você disser, lembrar do famoso verso do Mallarmé, tel qu'en lui-même enfant l'éternité l'échange, quer dizer que Deus conhece você na sua inteireza, na sua inteireza, sua realidade, que independe de qualquer viés subjetivo teu, é aquilo que você realmente foi, aquilo que você realmente fez, aquilo que você realmente pensou e que você realmente quis. Tá certo? Deus sonda os rins e corações, quer dizer, conhece você na sua inteireza, na sua situação, nas suas circunstâncias, etc, etc. É quando você se confronta com esta espécie de supra-objetividade é que o seu autoconhecimento passa a valer alguma coisa. Porque se for só consciência subjetiva, não, daí você cai num negócio idealista que faz tudo girar em torno do seu eu. Então, a grande novidade de Agostinho, e que continuou sendo novidade, uma novidade tão grande que até hoje é que as pessoas não aprenderam direito, é essa profunda e essencial articulação de consciência subjetiva com conhecimento objetivo. Né? Então, para mim, vamos dizer, todos os conhecimentos científicos, todo o legado que está depositado em registros, ele adquire valor no instante em que ele é
absorvido por uma consciência, ao ponto de a consciência poder confessar aquilo ao próprio Deus como verdade. Por exemplo, se você aprendeu alguma coisa, sei lá, sobre a mecânica quântica, digo, em que sentido você acha que isso é verdade? Eu digo para você, a mecânica quântica é uma coisa muito exata, mas ela não é plenamente verdade. Por quê? Porque ela não tem um sentido. Você está admitindo aquilo como um fato. Porém, um fato não é uma explicação. E você ter apenas obtido, vamos dizer, uma medição exata de um conjunto de fatos. Bem, nós precisamos lembrar aquilo que dizia o grande filósofo português Leonardo Coimbra. Se nós supusermos que o mundo funciona mecanicamente, nós aderimos então ao preceito mecanicista, né? Quer dizer que está tudo explicado? Não, porque existem vários esquemas mecânicos diferentes possíveis que você poderia adotar para explicar a realidade. Ou seja, mesmo admitindo o total mecanicismo, e, portanto, o determinismo de tudo, eu digo muito bem, aceito tudo está determinado, mas como está determinado? Então, existem muitas teorias mecanicistas diferentes. Então, o próprio mecanicismo não explicaria, não determinaria tudo. Você continuaria dentro da indeterminação. Por isso que o Leonardo Coimbra dizia, eu não entendo por que você diz que tem que ter, né, um determinismo mecanicístico ou um indeterminismo. Se tiver o determinismo mecanicístico, é indeterminístico da mesma maneira. E ele tem toda a razão a dizer isso. Né? Então, quer dizer, aquilo que você não absorveu, que o sentido profundo não lhe apareceu de maneira auto-evidente, você tem que confessar que você não sabe. E note bem, a maior parte do pessoal, dos cientistas praticantes, eles não sabem que não sabem. Porque eles aceitam como conhecimento aquilo que é convencionalmente aceito por toda a comunidade científica. E esse critério não é bastante. Você precisa exercer em cima disso, onde a fiscalização crítica que se pergunta, muito bem, tomei ciência desses fatos, estou notificado desses fatos, mas isto é conhecimento ou é apenas, vamos dizer, uma semente de conhecimento? Se não há uma compreensão, se não há perfeita inteligibilidade, não há conhecimento ainda. Então, é aí que eu digo, é a técnica agostiniana da confissão. Confessar os nossos pecados para Deus, bom, todos nós, se somos católicos, um dia fazemos, os protestantes às vezes fazem diante de toda a comunidade. Nós confessamos, mas, espera aí, será que este é o nível de sinceridade que Deus quer de nós? Não, não é isso. Quando a Bíblia diz caminhar diante de Deus, não quer dizer assim, eu li aqui a Bíblia, estou fazendo tudo direitinho, estou caminhando dentro de Deus. Você está fazendo um teatro dentro de Deus. Você tem que ser translúcido para Deus. Você tem que mostrar a sua alma na sua inteireza, como ela é mesmo. Então, senão a confissão se transforma, vamos dizer, mais apenas, vamos dizer, não é nem um ato ritual, é um ato teatral. Então você tem que confessar também os seus conhecimentos para Deus, para que Ele os julgue. E quando você mostra os seus pretensos conhecimentos, então você é obrigado a confessar que eles não são conhecimentos ainda. Então é por isso que o miolo da filosofia, se você quer saber o miolo da minha filosofia, do que eu quero transmitir a você, não agora no momento das transmissões, mas no final, vamos dizer, é o que eu chamo o método da confissão. O método não só da filosofia, mas o método que tem que ser usado para todas as ciências, que é o método de transformar registros de conhecimento em conhecimento efetivo e, portanto, de você conseguir julgar os seus conhecimentos. A certeza, a suposta certeza científica de tal ou qual fato, de tal ou qual teoria, além de ser uma coisa utópica em si mesma, mesmo que ela existisse, ela ainda não seria conhecimento. Por quê? Porque não tem inteligibilidade completa.
Agora, das coisas que têm inteligibilidade completa, você tem que confessar para Deus, eu sei disto. Por exemplo, vamos dizer, a inteligibilidade completa dos seus pecados. Por quê? Porque você acompanhou a formação deles. Você sabe como começaram aqueles pensamentos, o que você quis, o que você pretendeu, como é que você... Então, você é autor daquela coisa. Então, aquilo para você tem uma inteligibilidade. Ninguém pode lhe ensinar mais, ninguém sabe mais a respeito disso do que você mesmo, só Deus sabe. Né? Então, na hora que você apresenta para ele, você compreende mais ainda. Então, você apresenta aquilo que já está inteligível e Deus acrescenta luz em cima de luz. Está entendendo? Então, não é só confessar os pecados, é estar diante de Deus, é abrir a sua alma, o seu conteúdo inteiro. De Deus, olha o que eu sou, olha como eu estou. Né? Me ajuda aqui, eu estou confuso, não estou entendendo. Né? Então, mas é por isso que, vamos dizer, a prática desse método exige, vamos dizer, aquilo que fazia Sócrates. Nós temos que começar a filosofar a partir da nossa situação real, de quem nós realmente somos. O Sócrates conhecia os seus interlocutores. Né? E, mais ainda, a sociedade ateniense tinha para ele uma transparência, como tinha para todo mundo. Quer dizer, todo mundo conhece as instituições, todo mundo conhece as leis. Hoje a sociedade não é tão simples, tão esquemática quanto era a sociedade ateniense, mas isso não nos desobriga de tentar entendê-la, porque é dentro dela que nós estamos. Né? Então, esta sociologia da vida intelectual é absolutamente essencial como começo, mas ela já é a prática da filosofia, porque esta é a atividade principal de Sócrates. Né? Levar as pessoas a compreender a sua situação existencial real, é isso? E as limitações, os entraves que os próprios hábitos socialmente adquiridos impõem ao seu conhecimento. Uma série de opacidades, de tabiques mentais, etc., que nós vamos removendo um por um trabalhosamente. Né? Eu citei até a cena em que Alcibíades tenta ter uma relação sexual com o velho Sócrates. Eu não posso entender como é que o sujeito faz isso, pensando, né? Seria, né, mais ou menos como, sei lá, eu ir para a cama com o Marco Aurélio Garcia, tá entendendo? Não posso compreender por que ele quis isso, mas não sei. Né? Ele quis, e ele foi lá, ele falou com o Sócrates, né? E o Sócrates deu a entender que ele não estava agindo como um filósofo, porque ele estava querendo só a coisa carnal sensível, ele não estava entendendo onde estava. Quer dizer, a verdadeira beleza que ele via em Sócrates, ele não podia ter acesso a ela por via sexual. Nem que Sócrates fosse mulher, ou ele fosse mulher, não tem jeito como comunicar isso sexualmente. O que você está querendo? Né? Está querendo um milagre, eu não posso fazer isso. Então você vai lá fazer suas festinhas, eu vou dormir aqui. Pof. E daí ele diz, dormi lá do lado do Sócrates, mas foi, né, como dormir do lado, sei lá, de um poste, não aconteceu nada. Né? E o Sócrates está mostrando, então, qual que é a diferença entre a vida do filósofo e a vida do homem de sociedade, como era Alcibiades, que era um político, um cara de família rica, etc, etc. Então isso aí, vamos dizer, é a sociologia da vida intelectual. E se a filosofia começou assim, tem uma razão para começar assim. Você não pode... Veja, qual é a diferença entre Sócrates e os pré-socráticos? Né? Os pré-socráticos, eles raciocinavam sobre a matéria, o universo, o tempo, etc, etc, abstrata e genericamente, como se eles próprios fossem abstrações falantes. Então, por isso que isso ainda não é filosofia. Ela é um conhecimento da realidade, é uma ciência de algum modo, é um esboço de ciência. Mas ainda não é filosofia porque não implica aquela conexão intrínseca de conhecimento e consciência, que é a marca registrada da filosofia. É isso. Mas falando de sociologia da vida
E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, fiquem com Deus. Se inscreva e compartilhe o canal. Obrigado. Olavo tinha e sempre continuará tendo razão. Apoiem o canal e ajude a gente a continuar aqui no YouTube e nas outras plataformas. Obrigado. Fique com Deus.